Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa individualidade, a nossa decisão. Você que tem que decidir-se por Deus, né? Então decida o quanto antes pela salvação que vem de Deus. Eu transmito sempre a liturgia aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel no YouTube. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia referente ao dia 17 de julho de 2023, segunda-feira. É dia de missa em memória do Beato Inácio de Azevedo, presbítero e companheiros mártires. Então, é uma missa especial quando relembramos estes mártires. Me parece que são 40 mártires. Vamos às leituras, às informações gerais. Sexta-feira, missa pelo Beato Inácio de Azevedo, presbítero e companheiros mártires. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou aqui exibindo simbolicamente. Temos o prefácio comum ou dos mártires e o ofício da memória. Antífona da entrada. Em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos abismos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Trecho da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e seguintes. Oração do dia. Rezemos, coloque a sua intenção. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente para a vossa maior glória a fé que recebemos de nossos antepassados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 1, versículos do 8º ao 14, capítulo 22. Naqueles dias surgiu um novo rei no Egito que não tinha conhecido José e disse a seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele para impedir que continue crescendo. E em caso de guerra se una aos nossos inimigos, combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram inspetores de obras para que o oprimissem com trabalhos penosos, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhes uma dura escravidão e tornaram-lhes a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação do barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalhos dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas poupai a vida das meninas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 124, versículos do 1º ao 3º, 4º ao 6º, 7º ao 8º, refrão 8º-A. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Repitamos: nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado,
que o diga a Israel neste momento: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Repitamos: nosso auxílio está no nome do Senhor. Agora a aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de Mateus capítulo 5, versículo 10, e depois a proclamação do Evangelho no capítulo 10, versículo 34, até o versículo 1 do capítulo 11. Vamos primeiro aclamar e depois proclamar. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino do céu há de ser deles. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino do céu há de ser deles. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vim separar o homem de seu pai, é o título do comentário. Seria apenas uma provocação? Não é apenas uma provocação. Jesus está falando sério. Diante da espada de sua palavra, isto é, diante das propostas de seu evangelho, é inevitável que as pessoas acabem divididas. Lembram-se de Francisco de Assis, que se apaixonou pela pobreza e pelo pobre? Seu pai, rico mercador de tecidos, não entendeu a atitude do filho que distribuía seus bens aos pobres. Como o pai ameaçasse deserdá-lo, Francisco despe até mesmo a roupa do corpo e, nu, na presença do bispo, abre mão de sua herança para seguir a Jesus de modo radical.
Um de meus professores, diz Antônio Carlos Santini, Padre Carlos Morra, pertencia a uma família da antiga nobreza espanhola. Seu avô e seu pai eram destacados arquitetos. Quando jovem, Carlos manifestou seu desejo de ser padre. Encontrou a recusa do pai. Teu avô era arquiteto, eu sou arquiteto, tu serás arquiteto, disse o pai. Obediente, Carlos estudou arquitetura. No dia da formatura, recebeu o canudo e dirigiu-se ao pai. Aqui está o seu diploma. Hoje, às 18 horas, entro para o seminário. Entre os meus professores, diz Santini, Padre Carlos foi um dos mais sábios e mais santos. Entre o desejo humano do pai e o chamado de Deus, ele teve coragem de fazer uma dolorida ruptura e seguir sua vocação. Neste evangelho, Jesus contrapõe os verbos achar e perder. Hoje, em pleno clima de capitalismo, diríamos ganhar e perder. O mundo pagão dedica-se a ganhar, a acumular, fazer sucesso. O seguidor de Jesus aceita perder-se pelo bem do outro, como a mãe que gasta a vida pelos filhos. Gasta aqui, entre aspas. Certa vez fiz uma palestra na Universidade de Viçosa, Minas Gerais, diz Santini. Logo na entrada da universidade destacam-se 4 grandes colunas, cada uma delas com um verbo latino, edicere, cire, agere, vincere, isto é, aprender, saber, agir, vencer. Ao final, manifestei aos ouvintes a minha intenção de dinamitar a 4ª coluna, edificando outra em seu lugar. Trocaria o verbo vencer, típico de uma mentalidade capitalista, utilitarista, quando o saber é acumulado como uma forma de poder sobre os outros, pelo verbo servir. Assim, a oportunidade de cursar uma universidade assumiria objetivos inteiramente novos. A ciência adquirida reverteria no bem comum, no serviço ao próximo. Para minha surpresa, o auditório, na maioria universitários, aplaudiu minha proposta. E você aplaudiria também? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, vós sois a minha parte na herança. Salmo 16, versículo 5. Vamos agora aos santos do dia. Dia 17 de julho. Vejamos quais são os santos. Beato Inácio de Azevedo é um deles. Vamos à história dele. Beato Inácio de Azevedo e companheiros mártires. Em 1570, viajava para o Brasil um numeroso grupo de jesuítas liderados pelo Beato Inácio de Azevedo. Naquela época, as águas do Atlântico estavam infestadas de piratas protestantes que atacaram a nau dos religiosos perto das Ilhas Canárias, sendo todos massacrados. São venerados como os 40 mártires do Brasil. Na verdade, Santo Inácio de Azevedo era português, né? Inácio nasceu em 1526, a pouca distância do Porto, em Portugal. Filho de Dom Manuel de Azevedo e Dona Francisca de Abreu. Na mocidade, serviu como pajem na corte do rei Dom João III. A sua mudança de vida foi súbita e surpreendente. Aconselhado por um amigo, assistiu às preleções do famoso jesuíta espanhol Padre Francisco Estrada em passagem pelo Porto, e imediatamente o desejo de tornar-se religioso aflorou em sua alma como decisão irrevogável. Em 1548, dedicava-se aos estudos da Casa Jesuíta de Coimbra, se destacando pela austeridade das penitências diárias e pelo empenho em exercer as funções mais humilhantes. Recebeu as Sagradas Ordens em Braga em 1553 e assumiu o reitorado do novo colégio de Santo Antão de Lisboa, um dos primeiros estabelecimentos de ensino da Companhia de Jesus, obra do famoso padre Jerônimo Nadal. Em fevereiro de 1567, Inácio de Azevedo era nomeado visitador da terra de Santa Cruz, o Brasil.
Assim, na armada que partia em maio do mesmo ano, viajou como missionário. Durante 2 anos, o visitador palmilhou as vastidões do Brasil, percorreu todas as casas da companhia, introduziu costumes, reavivou esperanças, ouviu queixas e sugestões, incentivou e organizou os estudos, e ditou sábias regras para a perseverança daqueles que se embrenhavam pela floresta. José de Anchieta, inclusive, menciona em suas cartas os enormes benefícios da visita de Azevedo. Depois ele retornou a Portugal e fez uma nova viagem para o Brasil quando ocorreu a morte. Agora vamos a mais santos. Dia 17 de julho é dia de Santas Justa e Rufina, virgens e mártires, do ano 287. Irmãs sevilhanas presas e submetidas a cruéis suplícios por ordem do governador Diogeniano. Santa Marcelina é santa do dia 17 de julho, virgem do século IV. Irmã de Santo Ambrósio, recebeu o véu das virgens na Basílica de São Pedro, das mãos do Papa Libério. São Leão IV é santo do dia 17 de julho. Leão IV foi Papa, faleceu em 855, defensor da justiça e apologista do primado de Pedro. O eremita Santo André é santo do dia 17 de julho. Santo André, eremita, faleceu em 1031. Foi para a Hungria a pedido do rei Santo Estevão e levou uma vida de extrema austeridade nas proximidades dos Montes Cárpatos. Santa muito conhecida entre os católicos, Santa Edviges, é do dia 17 de julho. Santa Edviges foi rainha e faleceu em 1399. Filha dos soberanos da Polônia, casou-se com o rei da Lituânia. Levou a fé católica à Lituânia, convertendo o marido e todo o povo. Temos mais santos. Santos, deixa eu ver aqui, são santas. Santas do dia 17 de julho. São santas do dia 17 de julho as beatas Teresa de Santo Agostinho e mais 15 companheiras, virgens e mártires. Elas morreram em 1794. Religiosas do Carmelo de Compiègne foram guilhotinadas durante a Revolução Francesa. Essa terrível Revolução Francesa que ainda tem gente que elogia. Beato que é santo do dia 17 de julho é Paulo Goidir. Beato Paulo Goidir foi bispo e mártir, faleceu em 1960. Sendo ordinário da eparquia de Prešov, na Eslováquia, foi jogado na prisão. Nela, ele morreu depois de sofrer atrozes torturas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que no seu canal no YouTube, que leva o seu nome, diariamente responde as nossas dúvidas, ele respondeu a minha dúvida. Disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas, sim, não ou espere. Se você tem dúvida, vai lá no canal do professor. É só entrar no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Todos os dias ele responde às dúvidas dos cristãos. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. A parousia, o juízo final, quando Jesus voltará com seus anjos e santos para julgar vivos e mortos.
A nossa oportunidade de ganhar o céu, ganhar a vida com felicidade em plenitude, tendo a visão beatífica de Deus, é aqui na terra, nessa passagem efêmera, onde temos prazo de validade, somos pó. O dia que morrermos, esse corpo aqui vai para debaixo da terra, em pouco tempo se transformará em vermes, depois pó, ossos. Então o que vale é a nossa alma espiritual. Nós temos que compreender que Deus desceu do céu, humanou-se por nós, sofreu, morreu na cruz, venceu a morte, ascendeu ao céu, está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote, nosso irmão primogênito, aguardando que nós tomemos posse dessa graça que não tem tamanho. Deus humilhou-se por nós, tornando-se um humano, sofrendo, morrendo, e venceu a morte. Eu quero viver com o Criador, Deus Pai, com o Filho, Jesus Cristo, e com o Espírito Santo, nosso Consolador, para todos sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.